Bart, queres começar tu? Bart? Sim, estou aqui. Então, começas tu? Well, acho melhor você começa. Não, Okay. damos as boas-vindas primeiro. Primeiro, Sim, é isso. É começar no sentido de dar as boas-vindas. Bem, então... Não, eu dou as boas-vindas. Então, Então dou as boas-vindas à Elizabeth Marques, ao Diogo... Ai, que desculpe, eu sei tão bem o seu nome e agora esqueci. Vaz Pinto, eu sei. Ao Diogo Vaz Pinto e ao Rui Nunes, que está com a máscara. Faz muito bem. Nada de arriscanços por causa de uma mesa redonda. Estamos muito contentes de os ter connosco, porque o nosso projeto é um projeto filosófico, conceptual, mas que está muito ligado intimamente com atividades com a arte, com a poesia, com a fotografia, com o cinema. E este seminário é mesmo sobre essa outra parte que não é o conceito forçosamente fechado, mas a criação de cada um, as letras, as artes e tudo à mistura, se for preciso. E por isso é com muita alegria que os recebemos. Esta manhã também fizemos três intervenções que apreciámos muito, houve uma discussão muito acesa e boa, e esta tarde com a mesa redonda vai ser ainda mais rico, porque estão os quatro aí ao lado uns dos outros, o que é uma maravilha, porque nós estamos aqui em estado catatónico, mais ou menos, a vermos uns aos outros. Sempre se podem estar a respirar perto uns dos outros. Então agora é o João que vai continuar. Obrigada. Bom, obrigado. Não me conseguem ver, pois não? Não. Sou uma espécie de presença. Não, eu gosto. Já vi. Uma presença espectral. Eu até fico mais bonito se não me virem do que se me virem. Bom, olá de novo a todos. Vamos começar então a mesa redonda. Eu não sei, nós ainda não decidimos aqui quem é que abre as hostilidades, mas nós vinhamos no carro e o Diogo vinha-me a falar sobre o Rem Koolhaas e uma ligação que ele vê, que aliás é uma questão com a qual eu também me sinto bastante próximo, que é a relação da crítica literária com a literatura e a cidade. E ele, não sei se querias começar tu por dizer alguma coisa. Bem, assim, eu não sei se consigo dizer de uma forma sintética aquilo que eu estive a ler e que foi interessante para mim, mas para mim há uma coisa que eu acho que é, nestas coisas, quando eu vou ouvir pessoas ligadas à literatura, eu acho que uma coisa que tende a acontecer é que a situação do literato é assim, uma coisa um bocadinho residual. Dá-me um pouco a sensação que o literato tem tendência para ficar ali à volta de uns certos subterfúgios, de citações, de um emaranhado de coisas que às vezes iludem um pouco as questões, e eu acho que o que é interessante muitas vezes no trabalho da crítica literária é procurar precisamente sair fora da literatura, às vezes para se chegar à literatura, como dizia o Cesarini, o que é preciso mesmo é sair da literatura. Eu acho que ganha-se muito, neste caso eu tenho essa percepção, tendo dois irmãos que são arquitetos, às vezes apanhando, ouvindo por alto e lendo textos, eu sempre percebi que o discurso crítico à volta do urbanismo e da questão da arquitetura e das cidades, que era um discurso muito maduro, porque parece-me que, bom, para já são discussões que normalmente têm repercussões, porque há uma diferença muito grande entre conseguir um apoio para a criação literária e conseguir um apoio para construir um edifício que vai perdurar às vezes durante décadas e séculos, ou seja, acho que a definição do espaço urbano acaba por ter um impacto muito evidente na vida de todos nós. E então eu estive a procurar este texto, que eu me lembro que a certa altura o meu irmão falava bastante, este livro que tem 3 textos, que é uma espécie de manifesto, que é a grandeza ou o problema do grande, a cidade genérica e o espaço lixo. São 3 textos do Rem Koolhaas reunidos num livro, numa edição espanhola, mas que está publicada, penso eu, cá em Portugal. E realmente a sensação que eu tive foi que
muitas vezes, quando ele está a discutir certos problemas que ele vê que têm a ver com a transformação do espaço da cidade nos nossos dias, ele de facto acaba por criar um conjunto, uma malha de conceitos e de noções. Ele tem assim uma espécie de intuições em relação àquilo que se está a passar, que me parece que estranhamente formulam uma hipótese muito forte do ponto de vista daquilo que seria uma crítica literária para considerar aquilo que se está a passar hoje em dia com os géneros, a começar pelo género talvez mais omnívoro, que é o romance. E há desde logo uma ideia que ele tem às tantas, que eu tenho aqui dificuldade em encontrar as notas, mas ele às tantas diz que sem uma teoria da grandeza, os arquitetos ficam na posição dos criadores de Frankenstein, instigadores de uma experiência parcialmente bem-sucedida, cujos resultados foram tomados de uma loucura desenfreada, portanto desacreditada. E eu tenho sentido, nos últimos anos, ele às tantas também tem aqui uma reflexão sobre aquilo que aconteceu à rua. Ele diz que a rua tornou-se um resíduo, um dispositivo organizativo, um mero segmento do plano contínuo. Há um momento em que ele fala sobre a cidade clássica, a cidade histórica, e diz que existe um efeito hoje em dia que é a história e o passado estão a perder capacidade de serem sentidas, porque as cifras atuais da população vão inevitavelmente disparar e dizimar a substância existente. Ou seja, existe hoje em dia um efeito tão significativo de acontecimento pelo crescimento das populações, e a verdade é que o mercado e o próprio efeito da globalização, a consciência que nós hoje em dia temos do que se passa, é de tal modo poderoso que muitas vezes a história acaba por ficar por perder a sua força e quase ser abalroada por uma espécie de um presentismo brutal. Eu acho muito interessante, acho que depois nós podemos falar de algumas das questões, eu tomei aqui algumas notas, mas eu acho que a forma como ele fala depois sobre a afirmação desses espaços como o aeroporto, que é ele diz que é um concentrado tanto do hiperlocal como do hiperglobal. Depois diz que, ao tornarem-se cada vez maiores e equipados com mais serviços não associados às viagens, estão em vias de substituir a cidade, e nós hoje em dia temos esta noção de que o espaço, com o turismo de massas, as cidades cada vez mais se parecem, e depois ele fala mesmo de que esta condição de estar em trânsito está a tornar-se universal. Ou seja, eu acho que isso é muito interessante naquilo que se passa na literatura, porque de facto hoje em dia é muito difícil na literatura, é cada vez mais, dá-me essa sensação, retirar consequências do lugar a partir dos textos literários. Parece-me que os textos literários também estão eles a começar a perder essa capacidade de relação, ao ponto de haver um desaparecimento quase da geografia no espaço literário. Eu achei até interessante uma nota que o Rui tem no último livro que o Rui publicou, que se chama, eu agora não tenho presente o título, No íntimo de uma gramática morta. No íntimo de uma gramática morta. E o Rui às tantas tem um apontamento que eu achei interessante, em que o Rui diz que ele fala de uma ideia de liberdade, que ele liga também a uma pessoa estar desfasada de uma fé, e fala desta figura que aparece desfazendo-se como um leproso de todas as cidades. E eu acho interessante essa imagem que o Rui usa, não sei se exatamente pelas mesmas razões que o Rui usa, mas também me parece um pouco que a nossa própria, aliás, um dos conceitos da cidade genérica do Rem Koolhaas tem a ver com a perda de centro, com a perda de identidade, com a perda de história, com as cidades que começam a ceder a uma espécie de grandeza que às tantas prescinde da posição do arquiteto, o planeamento, a capacidade de organizar o território. E acho que é curioso ver que também, de algum modo, a nossa própria situação enquanto figuras que habitamos a cidade, enquanto escritores, acaba por também ser atacada por essa incapacidade de nos enraizarmos, de estarmos com um lugar que já por si nos informa culturalmente, as tradições, a história, essas coisas todas. Eu acho que o que acaba por acontecer, e é aí que eu acho que é muito interessante esta tese da grandeza do Rem Koolhaas, que não é uma tese, atenção, o pensamento do Rem Koolhaas tem este lado muito interessante, que é um pensamento muito ambíguo. Ou seja, quando ele pensa a grandeza não é apenas uma espécie de tese global de como organizar as cidades. Tem a ver também um pouco com sair das disciplinas, da forma como existe uma interseção entre a arquitetura e uma série de outros planos. Mas eu acho que isso é interessante para hoje em dia pensar os problemas que
que estão a atacar a literatura, porque, bom, depois nós poderemos falar um pouco mais, mas deixem-me passar aos meus colegas. Rui. Não, eu posso ficar assim. Sim. Pronto. É para mim que estás a falar. É para ti. É para ti. É para eu dizer. Eu gostei bastante dessa ideia de perder a história e a tua obra. Eu não sei se queres falar sobre a tua obra. Não. Sobre... Não. Pronto. Mas o que é que te parece essa ideia da relação entre... Bem, é uma coisa assim muito geral, não é? Da relação entre literatura, cidade e história. Sim. Eu vou falar, não tenho referências, quer dizer, portanto, o meu discurso é um discurso errático, vai ser um discurso errático, quer dizer, não tenho feito outra coisa senão esquecer, e, portanto, é sobre um esquecimento que eu vou falar, sobre um esquecimento de referências. Aquilo que me parece das cidades. Isto é, existem determinados focos que são as cidades. E depois tudo o resto é subúrbio. O que quer dizer que é e não é ainda cidade. É um espaço sem definição, é um espaço, de certo modo, sem fronteiras definidas, mas que, por um lado, pertence à cidade e, por outro lado, pertence a um sítio que perdeu o nome. Porque o rural perdeu o nome. A industrialização da agricultura, a industrialização da exploração dos recursos naturais vegetais perdeu o nome, quer dizer, e, portanto, não há campo. Há explorações industriais agrícolas. E tudo isso forma um imenso subúrbio. Ora, o que acontece é que as cidades, e eu disse que ia falar sem referências, mas lembro-me de uma dos meus tempos em que estudei, muito vagamente, chamada Roger Bastide, e Roger Bastide falava da destruição do núcleo das cidades, do centro das cidades. O núcleo das cidades ia ser destruído, por diversas razões, as cidades iam-se despovoando, ou só se povoavam, o centro histórico da cidade povoava-se durante o dia por causa das lojas, etc. E despovoava-se à noite, porque as pessoas habitavam os velhos, habitavam os sótãos. E isso provocava problemas de doença mental, etc. Ora, as cidades hoje estão turistificadas, quer dizer, perderam completamente a alma, não existem enquanto locais de comunicação, existem enquanto locais de chegada, de trabalho e de partida. E as pessoas partem para os subúrbios e a concepção do subúrbio foi-se alargando progressivamente até tornar o mundo, todo o mundo se tornou um subúrbio. Ora, o que acontece é que os subúrbios não são uma margem. Para mim, a grande transformação foi exatamente a da destruição do conceito de margem. Antes, os subúrbios, eu lembro-me, eu conheci os subúrbios de algumas cidades europeias e funcionavam realmente como margens. Por exemplo, Champigny, como subúrbio de Paris, era uma margem de Paris. Mas hoje não há margem, há infiltração, que é um conceito, para mim, completamente diferente do conceito de margem. O conceito de infiltração é o subúrbio está infiltrado e, portanto, não está só em termos geográficos à volta das cidades, abrangendo tudo o resto que não é a cidade propriamente dita, mas está infiltrado na própria cidade. Isto é, não é visível como era, tornou-se invisível e originou o medo, porque não é localizável. E é interessante ver como esse medo, de certo modo, também despovoa a cidade. E essa infiltração, em oposição à margem,
é para mim a grande alteração que se dá no plano urbano, é que as cidades tornaram-se infiltradas, foram infiltradas pela margem, e a margem enquanto conceito desapareceu, enquanto conceito ideológico desapareceu. Com a literatura, estranhamente, acontece outra coisa, acontece um movimento inverso. Fala-se de margem, nunca se deixou falar de marginalidades na literatura, em vez de se falar de infiltrações. O que acontece é que a margem na literatura se tornou num sítio absolutamente confortável. Se tornou num sítio da permissividade da transgressão. Ao passo que a infiltração, não. A infiltração não é permitida, não pode ser permitida porque não é localizável. A margem é sempre localizável. E, portanto, há os escritores marginais. Os escritores marginais estão muito bem localizados, sabe-se muito bem quem eles são, sabe-se exatamente como eles escrevem, sabe-se exatamente o que eles atacam, são mais nítidos e mais visíveis do que os escritores oficiais, ou os ditos escritores oficiais ou escritores de regime. Esses estão escondidos pela uniformidade do próprio discurso. Os escritores marginais não estão escondidos, estão visíveis pela aparente visibilidade do ataque, que é um aparente ataque. Ora, quanto a mim, aquilo que interessa na literatura é a infiltração e nunca a marginalidade. Porque a marginalidade defende sempre uma norma. Ao atacar uma norma, estabelece outra. A infiltração não defende normas, corrói. E é essa corrosão que falta à literatura. Isto, pelo menos, é o que eu acho. A literatura será suburbana ou não será? Não há, a literatura não é nunca... O suburbano é um marginal. Suburbanos somos todos. Eu acho que suburbanos somos todos. A literatura ou é uma infiltração ou não é. Ou não? Elizabeth. É assim, sem pergunta, Assim, sem nada. pergunta. É seco. Nada. Não, o que é que tu achas desta Bem, ideia de infiltração? Eu gosto eu muito vi dessa ainda ideia. menos preparada que os meus dois colegas de mesa. Eu tinha pensado falar de outras coisas. Eu tinha pensado começar por uma história que talvez não tenha muita relevância, mas vou contá-la da mesma forma. Há tempos, em conversa com um amigo meu, estávamos a falar de vários temas e falou-se de um artigo que ele teria lido alguns em que se explicava, era um estudo em que se explicava que os pássaros em espaço urbano tinham de cantar muito mais alto porque senão não conseguiam acasalar e que, portanto, havia uma diferença entre os pássaros que viviam em zonas em que a concentração da população era mais densa e maior e relativamente aos pássaros que frequentavam outros sítios menos dominados pela espécie humana, digamos assim. E eu achei muito curiosa essa história, achei muito curioso esse estudo, fez-me pensar um bocadinho, porque realmente a mim, pessoalmente, o que me interessa quando penso nestas espécies de categorias dicotómicas, até enquanto, não tenho algum pudor em dizer isto, mas enquanto pessoa que escreve assim umas coisas, o que me interessa é precisamente perceber que tipo de metamorfoses é que acontecem nos corpos
e até no canto, entendido até metaforicamente, não é? Tivemos, eu creio que o Rui esteve a falar de um conjunto de poéticas que se estabeleceram até há bem pouco tempo e que insistem numa imagem muito, se calhar, estereotipada do que fosse o urbano ou o suburbano ou até o campo. E a mim o que me interessa é precisamente perceber uma certa diluição dessas fronteiras e perceber que há pássaros que cantam na cidade, embora o canto tenha de ser necessariamente diferente. E não, eu não sei muito bem o que é que ia dizer a seguir. E pensei que a poesia, que é basicamente o género que mais me importa, a poesia tem de corresponder, atualmente, a meu ver, tem que corresponder a uma espécie de pensamento crítico dessas fronteiras e dessas categorias que até agora temos usado com alguma vontade e com alguma naturalidade. E penso que a arte atualmente pode, de algum modo, ser também... pode ser feita de maneira a revermos esses conceitos, não é? Porque são conceitos que não têm que necessariamente corresponder ao empírico. E isso nota-se muito bem. Eu penso que o Rui, de algum modo, embora de outra forma, por outras palavras, e o Diogo também, cada um com os seus instrumentos e com o seu idioma, de algum modo, eu penso que todos nós, os três, estamos a tentar falar um pouco da mesma coisa, embora não recorrendo necessariamente à mesma terminologia, que é a ideia de que já não há exatamente a cidade com determinadas características. Essa ideia é uma ideia estereotipada. Também já não há o campo tal como o imaginávamos há, sei lá, 100 anos atrás, talvez. E penso que há uma certa urgência neste caso muito em particular, estamos a falar de literatura, mas de literatura também se debruçar sobre essa espécie de diluição ou de infiltração, como dizia o Rui. E pronto, este é o meu contributo inicial. Eu gostava só de comentar uma coisa que a Elizabeth disse. Eu li também um artigo sobre essa questão dos pássaros, porque tipos que ouviam pássaros na cidade estavam intrigados porque às tantas eles conheciam o canto desses pássaros, sei lá, havia um catálogo auditivo sobre o registro desses pássaros nos ambientes onde eles eram, e eles começaram a apanhar pássaros com registros. O canto deles tinha ficado muito transformado na cidade e eles não estavam a perceber o que é que estava a passar, então estavam a tentar perceber porque é que esses pássaros, aqui não era a questão deles cantarem mais alto, era que eles cantavam de uma forma diferente, eles não estavam a perceber, eles tentaram perceber porque é que isto estava a acontecer, e quando eles estudaram os pássaros, eles começaram a perceber que os pássaros estavam a imitar as buzinas dos automóveis e as coisas, ou seja, os pássaros estavam a deixar o seu canto ser transformado pelo ambiente urbano. E isto que tu estás a falar, para mim é importante, porque, pronto, voltando à questão que para mim é interessante, é da crítica, ou seja, e aí tem a ver com a literatura deixar-se infiltrar por estas apreciações da transformação que está a acontecer hoje em dia nas cidades, e embora eu aqui uso cidades como, vá lá, o ambiente em que todos nós estamos tocados, como suburbanos, como não sei o quê, aliás o que o Rem Koolhaas diz é que nós somos exilados do centro, e que a obsessão do concêntrico nas cidades faz com que cada vez mais nós vivamos uma angústia de nunca estarmos verdadeiramente na cidade, e que essa é a nossa condição. Portanto, mais uma vez, puxa para a ideia de que nós somos todos suburbanos porque estamos todos a sentir que estamos a ser afastados daquilo que se dizia que era a cidade, ou seja, a cidade existe mais como uma ideia que se torna uma perda, uma ideia de uma perda. Mas aí interessa muito, por exemplo, porque hoje em dia... quando se fala de poesia, quando se fala de literatura, uma coisa que eu acho que muitas vezes as pessoas não sentem dificuldade em falar desses temas, desde logo porque, por exemplo, no espaço público, por exemplo, nos jornais, é sempre tido como uma discussão ideológica, é que hoje em dia eu acho que por mais que as pessoas queiram falar de criação e de invenção e de originalidade e blá blá blá, eu acho que se não se perceber esta questão dos pássaros a começarem a imitar os automóveis e não sei o quê, nós não percebemos uma coisa, que é, há fatores, uma grandeza que sem uma teoria, sem uma organização
de facto escapa-nos e transforma-nos de uma forma que nós próprios não compreendemos, ao ponto de estarmos a cantar para reproduzir, a imitar automóveis, não propriamente o Dante ou o Petrarca, mas os automóveis, e essa influência do automóvel hoje em dia ter mais a ver com os nossos ritmos cardíacos, se calhar com a forma como o automóvel dimensiona as cidades, o ritmo das cidades, e se calhar isso afeta-nos muito mais do que conceitos de romantismo anteriores. Eu acho que isso é interessante porque tem a ver também com o consumo da literatura, porque hoje em dia, mesmo que nós não queiramos entrar por aí, a questão é o consumo impor-se. E o Guerreiro, quando fala às tantas numa das crónicas em que ele remete para estes textos do Remo Koolhaas, ele cita também o Guy Debord numa passagem da Sociedade do Espetáculo, em que ele diz que a organização técnica do consumo levou a sociedade a consumir-se a si própria. E depois o António Guerreiro tem aqui, tirei umas ilações interessantes, que é, ele diz-nos que esta autofagia é fonte de deslumbramento e de magia. É o que garante que as coisas para ver não proporcionarão o tédio, mas o divertimento. Aí tudo se passa, mas nada acontece. Na cidade turística governa de maneira coerciva a lógica da subposição recíproca do consumidor e do objeto de consumo. Isto é, os turistas tornam-se a própria atração do turismo. E isto é uma sensação que eu tenho cada vez mais na literatura, que é... cada vez mais eu sinto que a literatura gera um engodo em que, em vez de se ver qualquer coisa, em vez de estarmos sujeitados a um exterior, estamos cada vez mais remetidos para uma condição de uma interioridade pobre, uma interioridade repetitiva, que tem muito a ver com esta condição que Remo Koolhaas identifica, que é, de algum modo, hoje em dia nós todos estamos em trânsito. A nossa condição tem menos a ver com... Ou seja, nós hoje em dia compreendemos que se está a perder a identidade, o centro, a história. O que eu acho é que, para começar a definir aquilo que se está a tornar a norma, esta norma que no fundo é uma norma disfuncional de se estar constantemente em trânsito, vê-se que no leitor, e era aqui que eu traço uma relação entre o leitor e o próprio turista, esta atração por si, em que o turista se torna a própria atração do turismo. Eu tomei aqui umas notas que isto se passa no campo da literatura, em que os leitores cada vez mais se organizam como grupos saindo em excursão e cuja identificação se prende com esse vago sentimento de estar fora, no estrangeiro, mas aqui a questão é este estar fora e no estrangeiro, é que em algum lugar que deve distrair-nos pelas provas que se vê forçado a apresentar, documentando a sua estranheza. Para estes turistas que pretendem apenas romper com a rotina, o mundo, respondendo aos seus anseios, deve recebê-los na sua representação mais artificial, enquanto parque temático, centro comercial, casino, facilitando esse acesso ao mesmo, esse reencontro estéril consigo, do leitor que já não abdica dos seus privilégios de utente ou consumidor. E isto em busca de distrações, divertimentos sonolentos, um tanto apáticos, brevemente sacudidos do seu estupor por algo que os belisque, que os puxe para alguma destas novas modalidades do egocentrismo, isto citando a Silvina Rodrigues Lopes, num discurso redundante, circular. Pronto, e depois aqui, colando com o Remo Koolhaas, se o urbanismo supunha sistemas de controle e domínio dos fenómenos, e isto aqui é importante para falar sobre a questão da importância de uma teoria da grandeza e da própria, por exemplo, do consumidor de literatura ter alguma noção crítica do que estar a ler, ou seja, não ler simplesmente um romance porque se distrai, mas compreender minimamente o que é que se passa dentro do romance. Bom, se o urbanismo se supunha isto, isso deixou de existir a partir do momento em que a lógica do mercado se impôs, não dando mais margem a esse tipo de preocupações e abrindo caminho a esse abatimento que é a cidade genérica, a tal substância urbana proliferante, sem limite, sem centro nem periferia. O modelo desta cidade, diz o Koolhaas, é o aeroporto e o seu habitante é o turista e a sua atividade principal é o shopping. Portanto, nós começamos a dar um pouco, e eu acho que isto é o que fala muito do que se está a passar com a literatura, e eu acho que tem muito a ver com o que o Rui estava a dizer, que é, se as substâncias urbanas cada vez mais nos aparecem como detritos, eu acho que também a literatura começou a cair numa pertença marginalidade, numa pertença à agressão, foi por um caminho de facilidade e começou a organizar-se como estes detritos autocomplacentes, em que nós vemos muitos escritores, mesmo na poesia. Aliás, eu acho que a poesia hoje em dia já não se define por si mesma, define-se cada vez mais como recusas ineficientes, ou seja, são recusas fáceis. É poema porque me apeteceu, porque eu gosto, porque é o meu poema e eu sinto-me assim, e é a minha sensibilidade. Eu adoro ouvir poetas darem entrevistas porque há quase uma ditadura desta coisa egocêntrica que é
é uma pessoa que não se preparou minimamente e que fala a partir da sua sensibilidade, que é uma coisa para mim horrorosa. Eu detesto ouvir uma pessoa falar sensibilizada, emocionada. Acho que é a pior forma de ditadura. O Milan Kundera fala da ditadura do coração para falar destas coisas. E eu não suporto já. É o discurso que eu mais odeio hoje em dia no espaço público, que é as pessoas que falam a partir de uma suposta interioridade, que depois, quando nós vamos ver hoje em dia, e isto é um conceito do Mark Fisher, o Mark Fisher diz que, na verdade, se nós formos analisar, não existe interior, só existe dobras do exterior. E que quando um espelho se fragmenta, nós de repente olhamos para a nossa imagem e percebemos que nós somos um outro. A partir do momento em que existe um cisma sobre aquilo que é a nossa imagem, a nossa relação de estranheza connosco às vezes é muito maior que com outra pessoa. Nós conseguimos estranhar-nos muito mais a nós próprios. E por isso é que eu acho interessante quando gajos como o Rambo começam, eu sou um outro e não sei o quê, que é para forçar essa coisa de facto, sairmos desta ladainha mental e que se torna uma camisa de forças, porque a sensibilidade, para mim, é o aspecto mais redundante. Mas pronto. É interessante. Pode-se falar assim ou segue-se uma ordem? Não. Isto é tudo meio anarquista. Pois, a Elizabeth utilizou uma palavra interessante. E utilizou duas. A palavra empírico e a palavra canto. A propósito dos pássaros. Eu sou um rural, de certo modo, exilado na cidade. E aquilo que viu e a Elizabeth já falaram dos pássaros, do canto dos pássaros se transformar, quer dizer, já o meu avô sabia isso. Porque os pássaros, todos os pássaros, imitam o canto do lugar e dos ruídos que têm à sua volta. Basta estar atento ao canto dos melros. Quando eu era miúdo não havia melros na cidade. O melro era um pássaro absolutamente rural. Hoje as cidades, todas as cidades da Europa estão cheias de melros. Eu fartei-me de ouvir melros quando era miúdo. Mas houve uma altura da minha vida em que eu perguntei à pessoa que estava comigo, não conheço o canto deste pássaro. E gabe-me de conhecer o canto de quase todos os pássaros. Não conheço o canto deste pássaro. Isto deve ser um pássaro alienígena qualquer. E não era um mal. Ora, passando para a literatura, o canto e a literatura às vezes estão ligados para o bem e para o mal. Aquilo que acontece, especialmente com a poesia, na literatura e especialmente na poesia, é realmente o canto. É a ideia de canto que está ligada à ideia de encantamento, que realmente eu detesto. Como detesto o canto, detesto o encantamento. Ora, para mim, no plano da literatura, é preciso desencantar. E desencantar no sentido mais literal do termo. Isto é, destruir o canto. Enquanto seguirmos o canto, é como o outro a seguir o chefe. Quer dizer, e não dá. Ora, o que acontece é que na poesia, a poesia ainda está muito ligada à ideia de canto e como frases que têm um certo encantamento ou que produzem um certo encantamento. Eu tenho dito isto algumas vezes, mas é isso que eu sinto e, portanto, só me posso repetir, de certo modo. Se não acabarmos com o encantamento, as palavras não falam. As palavras são mudas. São palavras realmente silenciosas. As silenciosas são as palavras do encantamento. E quando nós obrigamos uma palavra, como quando obrigamos o som, e o atonalismo musical percebeu isso muito bem, e o dodecafonismo, quando trabalhamos um único som, nós descobrimos a verticalidade do som. Mas e quando isolamos uma palavra e a deixamos desprotegida, percebemos a verticalidade da palavra.
Portanto, para mim, em geral, a literatura só me interessa quando acaba com esse encantamento, quando obriga, quando desprotege a palavra e quando o obriga a assumir a sua história, ou seja, a sua verticalidade. O que acontece no discurso, ou na rapidez do discurso, nós vivemos num universo de rapidez do discurso, é que as palavras se tornam silenciosas. Não dizem nada. São afogadas pela rapidez do discurso, tal como a viagem é afogada pela rapidez da deslocação. E isso é a destruição da própria, chamemos-lhe, literatura, ou da fruição que se pode tirar da própria literatura. Da infiltração que e da infiltração que o Rui Nunes tinha falado também. Exato. Exato. E do empírico, nós perdemos a noção do empírico. Na verdade, eu estive atento aos discursos produzidos e o discurso produzido, portanto, não me vou levar a mal, os discursos produzidos estão todos ancorados noutros discursos. São comentários. O que aqui estamos, para utilizar um chavão, é numa produção de metalinguagens. Quer dizer, de repente, as nossas próprias hesitações, a nossa relação com as coisas desapareceu. Ou vai desaparecendo, e o que temos é a relação contínua com as palavras. As palavras relacionam-se com as palavras, que se relacionam com palavras, que se relacionam com palavras. Nós, qualquer dia, não sabemos dar nome às coisas. E há cada vez menos coisas para dar nome. Esse é que é um facto. E a função, se é que se pode chamar a isto, eu não gosto nada deste termo tão normativo, do escritor, do poeta, é exatamente arranjar nomes e arranjar coisas, ou antes arranjar coisas e nomes para elas. Descobrir que cada coisa é inesgotável e é um universo de nomes. Ora, o que se está a perder é isso. Nós estamos a ficar reduzidos a uma linguagem feita de substantivos abstratos. Falamos todos por abstrações. O empírico, no sentido concreto, também é a palavra de que eu não gosto, mas enfim, é que há, desapareceu. Se eu perguntar à pessoa, uma pessoa qualquer, ou que árvore é aquela, não sabe. Perdeu o nome. É uma árvore, é uma abstração qualquer. Ora, é esse retorno ao concreto. A cidade promoveu. A cidade e os subúrbios, e o subúrbio imenso que é o mundo que a cidade criou, foi produzindo abstrações. Agora, com o apontamento pessoal, lembrei-me do seu apontamento pessoal acerca dos pássaros, na Áustria eu vivo numa zona que era uma zona agrícola há 40 anos, com uma diversidade imensa. Hoje, aquilo é um imenso campo de colza, que fica amarelo quando a colza se lembra de florir. E só há colza. Mas as pessoas nem o nome colza conhecem. Há umas plantas amarelas. E estamos em plena abstração. O mundo tornou-se essa abstração. A função do poeta, a função do escritor, é concretizar o mundo e não torná-lo abstrato. A beleza, que é outra palavra de que eu não gosto, está nessa concretização. Mas então perguntava-lhe só se uma descrição de uma experiência sensorial também não reconduz ao empírico, se é o substantivo é que tem esse papel. Depende da experiência sensorial.
Eu posso ter uma experiência sensorial profunda, intensa, e torná-la abstrata através da linguagem. Pois, sim. Quer dizer, não comunicar em intensidade, isto é, a literatura perdeu intensidade, perdeu radicalidade, porque descreve, e descreve bem, mas não descreve intensamente nem radicalmente. É essa falta de radicalidade e de intensidade, é esse recurso ao conceito, sistematicamente, esse recurso à abstração que predomina. Nós já não conseguimos falar sem referir alguém que tenha falado. Como se nós próprios não fôssemos capazes de falar de nós. Não é de nós próprios. É de falar com os nossos olhos. São os meus olhos que falam. O modo como eu vejo é diferente do modo como o outro vê e o meu corpo todo vê. Aquilo que eu procuro na literatura é exatamente uma visão única. E aquilo que normalmente eu encontro é a visão geral. Eu acho, posso só dizer aqui uma coisa que eu acho interessante aqui, o que o Diogo ia fazendo aqui também uma ligação com tudo o que referiram. De facto, e pegando no que disse o Rui Nunes no início, que é muito interessante, que o que interessa na literatura é a infiltração e não a marginalidade, porque a infiltração corrói. Isto de facto quer dizer que tem que haver perfuração para evitar essa abstração, não? Tem que haver uma perfuração concreta, tem que haver um toque que seja concreto e que seja sanguíneo para que haja alguma alteração, não é? E alguma experiência que seja passível de valor, não é? E aqui esta imposição do tempo que falou o Diogo, que isto também é muito do Fischer e que também fala a Silvina muito desse aspecto, a imposição do tempo, de um tempo criado pelo grande capital, não é? Que é de origem cosmopolita, deste presente eterno, e que impede essa infiltração, não é? Tornando tudo abstrato, como referiu a questão das flores, e bem. E apenas marginalidade, espectro, névoa, isto são os apontamentos que eu coloquei aqui. E pegando naquilo que disse o Diogo, e bem, depois temos aqui uma poesia que representa de alguma forma este não-tempo, não é? E depois há outra coisa, é que em vez de leitores, e peço desculpa também, aquilo que vou referir, parece que temos grupos em vez de pessoas que de facto se comprometem com a leitura e com os autores que estão a ler. Neste momento, ou seja, tudo parece ser passível de substituição e de desaparecimento, não é? E não há essa perspectiva também vertical que falou o Rui Nunes e bem, para propor as coisas. Não há verticalidade, ou seja, há apenas este achatamento insalubre, não é? E isto também vai de encontro ao que disse o Rui Manuel Amaral, que eu assisti assim um bocado por alto, da melancolia do poeta relativamente à cidade, porque a cidade deixou também de ser um espaço meditativo, porque a cidade também é feita de silêncios. E agora parece que deixou de ser feita de silêncios, porque há uma entropia de informação, de comunicação, de luzes. Pronto, acho que está relacionado com aquilo que vocês referiram agora. E fazendo aqui também uma ligação para o que disse o Luís. Posso dizer uma coisa? Sim. Só por todo o silêncio, eu não estou a ver, não sei quem é, não reconheço a voz, portanto, estou a falar certo mal com a distração. Quem é? Qual é o seu nome? Desculpe. Pedro. Pedro. Sim. Eu acho que as cidades estão cheias de uma forma de silêncio, e aqui não é metafórico, é mesmo silêncio. Exatamente. Que é uma ausência. O silêncio das cidades é uma ausência, quer dizer, não é, nem é uma falta, não é nada, é uma pura ausência. Numa falta ainda a gente sabe que falta ali qualquer coisa. Aqui não há. É quase um lugar onde não há. E é essa ausência, esse silêncio que você falou, que é impressionante. As cidades estão cheias dessa ausência. Não é que elas não tenham, estão cheias desse silêncio, dessa ausência global. Não significa que não se refere somente ao ruído, mas, ou seja, o excesso de ruído e esse entropismo pode ser também uma ausência, é ele próprio uma ausência. Exato, é uma ausência. Não,
é uma espécie de silêncio. Eu não gosto que toda a gente já fala de silêncio ruidoso, não é? Mas é isso, é um silêncio ruidoso. Não é por toda a gente falar que é verdade. É um silêncio ruidoso. Quer dizer, Um abandono. é um silêncio, é uma ausência. Eu não tenho outra palavra para isso. A ausência onde não haverá e não houve. É uma ausência que decorre um bocado do horror ao vazio. Sim, pois. Na realidade é um sonho diferente. Não é? Ou seja, não é o silêncio. O silêncio é outra coisa, acho eu. Acho que é mais um som uniforme. Sempre igual. Sempre o mesmo. Sem indistinto. Não é? É o ruído de fundo. Sim, é um bocado o ruído de fundo. É aquele ruído de fundo como havia quando acabava a emissão antigamente. Agora é festa a noite inteira. Mas antigamente, não é? Acabava a RTP1 e a RTP2 e havia durante os meses. Eu posso ficar estilo fantasma, voz fantasmática. Não é? Havia aquele ruído de fundo que permanecia, que era sempre uniforme. Eu acho que é um bocado essa produção que também acaba por impedir. Porque, quer dizer, como é que se faz literatura a partir daí? Não é? Como é que se faz literatura a partir desse ruído uniforme? Como é que se faz literatura, por exemplo, a partir do centro comercial? Porque eu acho que quer dizer, como é que se faz literatura a partir desses espaços? Não é? Porque esses espaços são, quer dizer, é de uma ausência e de uma indistinção que é verdadeiramente aflitiva. Mas acho que a literatura, quer dizer, eu estou para aqui a falar, não sei o que devia estar a falar, desculpem lá, mas eu acho que a literatura se deve confrontar a dada altura com esse tipo de espaços, deve-se confrontar necessariamente com ela, e confrontar-se é também, uma frase que eu não gosto de estar à altura desse tipo de espaço, estar à altura desse vazio, não é? Estar à altura dessa ausência. Eu acho que uma grande parte da literatura contemporânea, e eu acho que isso aí, bem, pode-se discutir os casos individuais da filosofia, da poesia, da literatura, ou da assim chamada ficção, não é? É que não consegue, quer dizer, não acompanha, faz-me lembrar aquilo que o Agamben diz relativamente já não lembro outro. Eu também não gosto muito do Agamben, mas o Agamben compara a nossa civilização àqueles bonecos animados que continuam a correr depois de um precipício, não é? Continuam. E só quando, e a dada altura, param, olham para baixo e estatelam-se. Nós ainda vamos a correr. Ainda ninguém. Eu acho que é preciso às vezes estatelarem-se. Mas pronto, desculpa a interrupção. Vocês é que devem... É preciso emergir a palavra silêncio. Estou a olhar para isto até avançar. É que nem consigo, imagino. Não emergiu o silêncio, mas que eu qualquer coisa. Não queria. Está alguém a tentar falar? Eu acho que está alguém a tentar falar ou alguém com o telemóvel com o micro ligado. Que eu aqui não consigo ver. Há alguém a tentar falar? Não. Bem, mas eu por acaso gostava de ouvir o Diogo relativamente a esta... Não, mas tu não chegaste a dizer nada. Fizeste uma pergunta ao Rui e depois... pois sim. Não, eu também tenho um problema com o termo literatura logo à cabeça, não é? Não se ouve bem. Tens que falar mais alto. Tem que falar mais alto. Desculpe. Estava a dizer que o próprio termo literatura para mim já é um problema e prefiro o termo escrita. E isso altera também um bocadinho o ponto de vista, não é? Porque se eu pensar nessa categoria da literatura, muito mais facilmente as problemáticas que emergem são aquelas que o Diogo acentuou logo de início nas primeiras palavras que disse. Mas pensando em escrita, talvez o panorama se torne menos drástico ou negro, porque mesmo que haja um burburinho de fundo, mesmo que haja um certo caos, ou até que não haja leitores,
penso que a prática de escrita por si só já é um movimento de resistência, e é um movimento de resistência ao que é homogéneo, enquanto expressão livre que não pensa sequer em termos do que é literário ou do que é a literatura. E nesse sentido acho que é um termo mais, que palavra é que é de usar? É um termo que tem mais peso, pelo menos para mim, do que o termo literatura. Mas faz mais sentido discutir literatura e cidade, por outro lado. Portanto, os dois conceitos fazem mais sentido em conjunto. Mas, porque o fenómeno literário é um fenómeno institucional. E enquanto quando se pensa a escrita é de outra coisa que estamos a falar e que estamos a pensar. Não é a mesma coisa. E tenho alguma dificuldade em falar sobre literatura enquanto que é um termo recente, é um termo que surgiu no século XVIII, não é uma coisa que tenha existido sempre e cuja fundação, portanto, o seu sentido, tal como nós o conhecemos agora, na atualidade e na modernidade, o facto de ter ganho esse sentido também implicou certo tipo de mudança, e foi um processo de institucionalização, ou seja, criaram-se escolas, criaram-se os direitos de autor, etc. e por aí adiante. Eu penso que é mais nesse sentido que estamos aqui a falar de literatura e cidade, quando na verdade aquilo que, enfim, quando pensei nesta discussão estava a pensar mais escrita e circunstância, talvez, para não usar a palavra cidade. Circunstâncias, porque a mim interessa-me, e por isso é que fiz a pergunta há pouco ao Rui, interessa-me quando a escrita, de algum modo, nos permite reacender uma experiência que é sensorial e não apenas sensorial. Porque mistura imaginação e, portanto, quando rompe completamente as amarras, quer da memória, quer da experiência, tornando essa matéria em bruto noutra coisa. E, portanto, não sei se serei a pessoa mais adequada para falar noutras temáticas, porque realmente este é o meu diapasão. E, portanto, estou a deixar espaço para quem se preparou melhor, como o Diogo. Tens toda a legitimidade em falar sobre isso. Tenho alguma dificuldade com esse conceito de escrita, sabes? Porque isso parece-me... Eu compreendo, ou seja, eu compreendo, mas parece uma coisa assim muito, muito transhistórica. A escrita é uma coisa assim que já vem desde a antiguidade, desde coisa, percebes? E eu tenho alguma resistência a esse tipo. A literatura não é usada. A literatura não, a literatura é exatamente como tu disseste, uma coisa que nasce, que tem uma data de nascimento e provavelmente terá uma data de morte. Não é? Provavelmente irá acabar. É uma coisa que nasce numa determinada época, segundo uma determinada circunstância histórica, que evolui, que se dissemina, que depois levanta curiosas questões, por exemplo, saber como é que se entende a literatura quando ela emigra para fora de uma certa latinidade, como diria o Derrida, não é? Porque o Derrida tem textos imensos em que debate essa questão, não é? Porque é uma coisa que é tipicamente, que é uma palavra latina, devedora de uma certa compreensão, não é? O que é que acontece quando ela emigra para outros campos geográficos, não é? Para outro tipo de cidade, onde as coisas são relativamente, são bastante diferentes, não é? Se pensares a escrita e mesmo a contar histórias, provavelmente, quer dizer, eu estou a falar do que não sei na realidade, mas provavelmente no Médio Oriente ou na China, se tem outras, um bocado como a escrita, a Maria Filomena Mulder estava a dizer, a realçar essa diferença que há entre a nossa escrita e a escrita chinesa, não é? A nossa escrita vai a andar, não é? A escrita chinesa, já não sei se anda para cima ou para baixo, não estou a ver, não é? Mas da mesma forma como isso, a forma de contar, a função disso, modifica-se. Então é interessante também perguntar o que é que acontece quando a literatura imigra, só se exila nesses lugares. Por isso é que eu tenho alguma resistência com esse conceito de escrita. Eu percebo as tuas reticências
E realmente é preciso fazer escolhas às vezes arriscadas, e mesmo sabendo que há problemas. Mas a vantagem de não pensar no termo literatura, também há vantagens de não pensar. Desde logo porque realmente associa-se a literatura a certos géneros já muito cristalizados. E fica muito de fora. Há pouco falou-se de centros e de imagens e de periferias relativamente ao espaço, à distribuição do espaço. Mas também existe isso, não é? Quando se fala em literatura, e há um género que é muito, muito popular, que é o romance, também é um género mais ou menos recente, e depois há outros muito periféricos, e isso para falar de géneros, porque há casos em que a questão do género até é bastante mais complicada, porque não se sabe exatamente em que género é que aquela obra ou aquele texto se integra. E isso é que é também... pode ser também um malefício do termo literatura, que está muito, muito associado ao romance, ao género romanesco, muito atualmente, quando as pessoas falam de literatura. Não estou a falar de pessoas que se dedicam ao estudo, não é, do fenómeno literário. Estou a falar das pessoas que vão às livrarias comprar livros. Associam muito ao género romanesco, mas mesmo que não associem apenas ao género romanesco, há muitas coisas que ficam de fora dessa etiqueta. Mas isso já é em si uma degradação do conceito de romance, porque a questão é, antes do mercado impor o romance como um género do consumo, o romance era precisamente o género que questionava os outros géneros, porque era capaz de os integrar. Claro. E, portanto, eu não vejo problema nenhum pela minha parte em que se confunda a literatura com o romance, mas desde não é que as pessoas... romances comentais. Eu acho que já não há nem romance, eu acho que se devia começar a falar em ficção. Exatamente. Ficção, isso, eu acho que a ficção é diferente do romance. Eu nem sei se ainda existe tal coisa. O João tem razão. Eu, quando disse romance, não é o romance, porque há muitos tipos de romance e há romance experimental, que precisamente é uma amálgama de muitos registros e de muitas possibilidades. Não é? Conhecemos vários que são assim. Mas atualmente o romance é uma história, é uma ficção, é uma história que tem um princípio, um meio, um fim e pronto, acaba e a pessoa divertiu-se um bocadinho a ler aquilo, não é? E penso que atualmente, quando se fala em literatura, há muito essa espécie de associação muito imediata, enquanto que escrita, precisamente, eu percebo a questão de conceito transhistórico, com certeza, e isso é um problema, mas ao mesmo tempo também abre um bocadinho, por exemplo, poesia visual. É uma prática de escrita muito específica, que tem que ver com o tracejado, com a potência gráfica da própria palavra, mas nem sempre é integrável em certos manuais de história da literatura, etc. Não é? Portanto, eu estou a falar desses movimentos de institucionalização da literatura e que tendem a fechar muito esse campo daquilo que é o literário, ou que já é assim um bocado esquisito. Claro que eu também dou de barato que não seja o melhor termo, mas acho que literatura também não é um bom termo. É esse o meu problema. Tenho um certo... Não, é uma embirração pessoal, pronto, se quiseres. É engraçado que os jornalistas, muitos, e os críticos não tanto, mas os jornalistas, e genericamente se estabelece a diferença, eu ouço com frequência, entre escritor e poeta. Pois. Escritor e poeta, como se fossem duas coisas diferentes. É isso. E isso tem que ver com a repartição em géneros muito... O poeta está lá noutro sítio, o que é muito interessante. Ou romancista também. O que é que tu achas disto? Não, em relação a essa distinção eu acho válida, porque eu acho que o poeta, isto é obviamente uma questão, uma visão pessoal, o poeta de facto impõe-se contra o escritor, porque eu acho que o escritor é uma pessoa que se obriga de algum modo, pelo menos isto, obviamente, isto é uma visão rude, pessoal das coisas. O escritor senta-se a escrever, o poeta eu acho que tenta fugir um pouco disso, precisamente porque eu acho que o poeta... liga-se de certo modo, obviamente isto é
uma ideia que pode ser perigosa, uma ideia feita, um lugar comum, mas eu acho que deve haver uma certa compulsão e acho que para o escritor existe uma potência que se anima dos períodos que passa sem escrever. Ou seja, por exemplo, eu acho que para um poeta, quase todos os poetas que eu fui conhecendo, o não escrever é igualmente enriquecedor, porque há um momento a partir do qual se recebe uma coisa que somos nós que estamos a maturar e que quando ela chega já com uma carga de maldição, como se a coisa tivesse andado a forçar-se a nós, e há um momento em que a força é demasiado grande porque as palavras surgem numa combinação, e aí é que eu entendo como o canto, porque para mim eu não entendo tanto o canto como cantar, e aí eu gosto da ideia do Joaquim Manuel Magalhães, que é o desencanto que deixou de cantar, porque eu não acho que o canto, eu acho que aliás o canto tem um lado maldito, negro, e pode ser um canto desafinado, exatamente, e eu acho que o canto aí tem a ver com voltar ao início, que é porque é que se escreve poesia, porque é uma função dentro da memória, não sei o que é da mnemose, que é tentar uma formulação que já de si derruba a sensação e a memória, ou seja, é um canto que se impõe, porque quando um canto é de facto um canto poderoso, ele chega até nós numa formulação que ela fica connosco, ela produz um estremecimento das nossas sensações em relação à linguagem. Mas voltando a uma questão, há um problema que eu tenho com aquilo que o Rui estava a dizer, é um problema para mim muito grave que eu tenho, que é, preocupa-me um problema não é um problema meu, é um problema naquilo que o Rui estava a dizer que me preocupa muito, que é de facto essa questão do empirismo, do escritor que fala com o mundo que tem em si, porque eu cada vez mais não acredito nisso. Eu acho que é precisamente na transição entre nós, nos discursos, quando nós começamos a falar uns aos outros e a ouvir coisas, é ali quando eu ouço alguém falar, é pela apropriação do discurso dele, e o Rem Koolhaas fala do teatro coletivo que se perdeu na rua e na cidade, e eu estou muito preocupado com isso. Eu não acredito de todo nisso, não acho que exista, eu tenho uma desconfiança brutal da solidão. Aliás, em relação a este período de pandemia que nós estamos a viver, há uma questão que o Rem Koolhaas fala, que é, ele às tantas diz que o hotel hoje em dia é a condição típica da habitação. Ele diz, o hotel implica agora um encarceramento, uma prisão domiciliária voluntária. Não há outro sítio onde ir que possa competir com ele. Chegamos e lá ficamos. Em conjunto descrevem uma cidade de 10 milhões de habitantes, todos encerrados nos seus quartos, uma espécie de animação invertida, a densidade implodida. E a mim preocupa-me isto porque eu acho que nós estamos a chegar a um ponto em que muitas das grandes escritas dos grandes autores têm uma força de catástrofe muito grande, porque eles exprimem de facto uma sensibilidade muito forte, como é o caso para mim do Rui, mas essa escrita, quanto a mim, chega a um ponto que eu acho que é um ponto muito preocupante, em que às tantas estamos num caminho de uma cristalização de uma consciência ferida, magoada, muito forte, em que nós fazemos um esforço para chegar lá e ganhamos uma grande riqueza de relação com aquela individualidade, mas eu acho que o risco é nós começarmos a abdicar do espaço do teatro coletivo. E isto para dizer, por exemplo, para fazer uma crítica a autores como o Rui, eu acho que isto é interessante, são autores que na verdade são os meus autores preferidos. Eu não digo isto para dizer não gosto, digo isto para dizer gosto muito, e preocupa-me, irrita-me o Cellini, irrita-me o Rui, irrita-me, porque são escritores que eu vejo como escritores muito perigosos, porque a sua atração é uma atração devastadora, catastrófica, e que tem a ver já com esta sensibilidade da perda. Acho que são autores que já estão do outro lado da perda, e não digo que tenham abdicado, não digo de todo que haja uma abdicação, mas preocupa-me um lugar literário construído, não digo de marginalidades, mesmo que sejam infiltrações, mas eu não acredito nessa conversa da infiltração. Acho que é o contrário, acho que é uma rota perigosamente excêntrica. Pronto, é uma... É interessantíssimo essa fala. Como se você fosse dois. E é dois. É o crítico e o poeta. E o crítico está contra o poeta. Isto na minha visão das coisas. Conheço muito bem a sua poesia. Não conheço tão bem porque leio poucos jornais, ou nada neste momento. A sua crítica conheço algumas. Mas agora vi
Você que fala contra si, cria o motor dialético do seu próprio discurso. São essas duas partes que não se tocam, que uma vigia a outra. E você sabe exatamente como deve ser. É estranho. A sua poesia é exatamente o contrário disso. A sua poesia não sabe o que deve ser. A sua poesia passa de um plano para outro, daquilo que se chama poesia, chamemos assim para facilitar, para aquilo que se chama prosa e mais, para aquilo que se chama catástrofe. É pena eu não ter aqui o seu... Oh, Rui, estamos aí. Estamos aí. Não, mas é que eu não posso ver. É pena não ter aqui a minha máquina de ler. Porque você, aquilo que torna a sua poesia, a sua escrita, eu gosto de ter, a sua escrita absolutamente fascinante, é esse jogo em que você passa do poético para o catastrófico no sentido mais profundo do termo. E agora, de repente, você como crítico está aí a falar da sua poesia. Mas é que eu acho muito mal, porque a sua poesia é ócio. Um dos princípios da crítica é intermediar, ou seja, eu acho que um crítico que se põe numa posição deve haver uma dose de paixão e de parcialidade, mas se o crítico perde a capacidade de pensar, lá está, uma teoria da grandeza, ou seja, pensar como é que isto funciona, como é que nós todos a dialogar, eu acho que é interessante no discurso da crítica é precisamente tentar ir buscar um conjunto de teses e criar um diálogo do qual se possa retirar. Eu não digo que eu sei o que é que se deve, eu estou a dizer eu não acho que exista uma força que não seja uma força com um grande conteúdo, sobretudo na escrita. Como o Hussein e o Thomas Bernhard, e eu podia dizer aqui outros exemplos, porque no fundo são escritores que eu leio. Eu acho que são escritores que colocam, desde logo, um problema que é, já voltaram as costas um pouco ao mundo, à sociedade. Não digo que não estejam em relação com ela, mas essa relação parte de uma ruptura em algum momento. Agora, a questão é, do ponto de vista daquilo que eu estava a falar da crítica literária, como penso que o Rem Koolhaas, quando fala da necessidade de uma teoria da grandeza, é apenas a percebermos de um fenómeno de um ponto de vista mais alargado, ou seja, perceber, por exemplo, a mim interessa-me falar do mercado porque me parece que hoje em dia as forças do mercado, a questão da velocidade, essas questões são questões que depois nós podemos escrever. Quer dizer, quando nós escrevemos poesia, acho que nenhum de nós está a dizer o que é que vai escrever. Sabemos lá, sai ali uma coisa e um gajo vai o quê? Matar aquilo e dizer que tu não vales. Tu não és bonzinho, não vais. Eu seria incapaz de ler um escritor otimista e que tem boa... Quer dizer, um escritor que me desse... não sei, que me estivesse ali a dizer que... Vai ficar tudo bem. Eu sou um escritor. Sim, vai ficar tudo bem. Se tivesse a dizer que vai ficar tudo bem. A quantidade, por exemplo, para falar dos Walter Ugumães, do José Luís Peixoto, porque é que eu não leio esses escritores? E todos, mesmo escritores mais relevantes, a Ana Margarida de Carvalho, porque é que não me interessa nenhum dos bons escritores portugueses? Ou até, dentro dos respeitados hoje em dia pela academia e pela crítica, aquela amiga Jamília Pereira. Porque aquilo é uma escrita, lá está, dessa sensibilidade operante, que me parece uma forma de distorção. Lá está, é a criação de uma espécie de alma comum. Aquele teorizador sobre a velocidade, Maria Filomena Mulder, deve saber. O Virílio tem ele às tantas avisa sobre o perigo de um comunismo dos afetos. Eu acho que aquilo que hoje em dia, eu gosto de falar de literatura para falar do fenómeno, no sentido daquilo que está a ser uma conformação social daquilo que é o espaço da escrita pública. Ou seja, existe a escrita e os fenómenos da solidão, a organização, a forma como os escritores se viram, se revoltam, se fogem, se marginalizam, se infiltram, o que quer que seja. Mas depois existe uma percepção da literatura no espaço público. E é assim que eu falo da literatura. É a percepção pública que se tem da literatura. E quando falamos de escritores como Walter Ugumães, José Luís Peixoto, Jamília Pereira, Bruno Vieira Amaral, não sei o quê, são escritores que, quanto a mim, fazem parte dessa conformação
desse comunismo mais ou menos afetado. Alguns são mais afetados e ainda bem, ao menos têm certas afetações, certos tiques próprios, quando têm alguma qualidade. Outras vezes são simplesmente muito engenheiros deste tempo perdido que é o nosso. E estes engenheiros deste tempo perdido parece-me que estão a conformar um comunismo dos afetos. Ou seja, a forma certa de se sentir, e depois passa tudo pela comoção, estamos todos emocionados. Estamos a ler literatura e estamos permanentemente emocionados. Com o coração na boca. Eu não tenho nada, quer dizer, Dás-me. ai, nenhuma, quer dizer, agora pode, já não. Quer dizer, ai, eu não tenho, eu sou, quer dizer, acho que não tem nada de catastrófico, há minha escrita, tem político. Sim, sim. Absolutamente político. Aliás, penso que as pessoas, a maior parte delas conhecem, eu tenho uma prática política de dezenas de anos. Efetiva, real. E que não é, quer dizer, não aponta para... há uma dimensão política, há uma dimensão a dimensão do outro. Não é dos afetos nem da catástrofe. A catástrofe é um termo que se arranjou para substituir a palavra maldita, que é revolução. Realmente não há nada de catastrófico, quanto a mim, na leitura que eu faço, daquilo que escrevo, de catastrófico. Porque o grande conceito, no fundo, e eu sou de certo modo inseparável da minha posição política, porque ela começou exatamente quando começou a minha escrita. Eu comecei a escrever aos 14 anos e tive atividade política aos 14 anos. Portanto, é indissociável. E o conceito é de revolução. Não é o conceito de... É evidente que hoje não se fala de revolução. Há palavras malditas. Isto é, porque houve uma despolitização progressiva da linguagem. E em vez de catástrofe, se pegarem o termo revolução, talvez isso proporcione uma leitura diferente. Porque quando eu falo dos jardineiros que têm ali e não têm palavra, são mudos, nada dizem, é numa dimensão política que eu estou a falar. Não é numa dimensão catastrófica. E quando aponto para pessoas que se movimentam sem saber para onde ir e que ficam a meio do seu próprio movimento, é exatamente o impasse de um determinado tipo de sociedade. Qual é o problema? É que neste momento o político desapareceu no sentido mais nobre do termo. E como o político desapareceu, as categorias interpretativas que há anularam o político. E ao anularem o político, anularam uma leitura do mundo. E anularam uma leitura da escrita. Isto é, muitas vezes, e eu penso que muitos escritores se sentiram isso, sentem-se sufocados pela anulação da dimensão política do seu próprio discurso. Porque as palavras que há para dar uma leitura política desse discurso desapareceram. E então surgiram as novas palavras que subvertem a dimensão política do discurso. Como, por exemplo, neste caso, a palavra catástrofe. Se nós substituirmos a palavra catástrofe pela palavra revolução, temos imediatamente outra leitura. É o mesmo que substituir o microscópio eletrónico do que substituir o microscópio óptico por um microscópio eletrónico. Vemos coisas diferentes.
É o objeto, o conceito enquanto mediador que mudou. E ao mudar, promoveu um tipo de leitura. Nós vivemos numa sociedade que tem horror ao termo revolução. Como numa sociedade que tem horror ao termo comunismo. Como uma sociedade que tem horror ao termo proletário. Como uma sociedade que tem horror ao termo operário. E que, portanto, não utiliza determinado tipo de conceitos. E como não os utiliza, utiliza todos os outros conceitos, e esses conceitos são o produto, eles próprios, de uma visão do mundo e da literatura. E isto é o que eu acho. Sim, Pronto, eu acho que sim, eu acho que podemos, Maria Filomena, podemos abrir as questões, já só temos 15 minutos, 20 minutos, podemos abrir a discussão, já, quer dizer, já abrimos mais ou menos, mas sim. Estou a gostar imenso de vos ouvir, é muito intensa, é muito verdadeira a maneira como falam, e aquilo que dizem fica suspenso muito tempo. Nós queríamos pensar no assunto, não podemos pensar logo muito bem em reação imediata, não é? Tinha que ser mais demorado. Mas, apesar de eu achar que o Rui Nunes tem toda a razão em relação ao uso da palavra revolução ou deixar cair da palavra revolução, eu estou em crer que catástrofe e revolução não são intermutáveis. Eu acho que a catástrofe tem a ver com muitas coisas que disse há pouco, no início, e com muitas coisas que o Diogo também disse, e a Elizabeth também, que é uma espécie de acumulação crescente, cada vez com uma potência mais avassaladora de perdas. Por exemplo, animais que deixam de existir, mares que estão coalhados das nossas porcarias. Parece que dentro de nós já só há as porcarias que nós atiramos para dentro do mar. O sol que mudou, o sol é grande, caem as árvores, caem com a calma as árvores, o sol é grande. O sol não é grande para nós, deixou de ser grande, o sol não é grande. Acho que é aquele, o Antonioni, quando estava a fazer o eclipse, estudou imensas coisas, ele aliás era muito sensível aos eclipses, em particular o eclipse de lua, mas também o eclipse de sol, e depois leu muita coisa, e disse: o que nós sabemos sobre o sol é de tal ordem que o sol deveria aniquilar-nos. Nós não podemos continuar a viver com aquilo que sabemos sobre o sol. Eu acho que é este género de catástrofe que está-se a bater cada vez mais, porque os homens sempre viveram com muitas cinzas, não começaram agora a cair, e sempre houve muita abstração, mas agora a coisa fia mais fino. Nós estamos a ser atacados pelos ataques que produzimos e que não paramos de produzir. Eu acho que isso é quase um regime de terror em que instituímos. É isso que eu acho que é a catástrofe. E a revolução aí está emperrada, por assim dizer, ou está a braços com uma coisa qualquer que ainda não, desta magnitude que ainda não tinha encontrado. Acho que é difícil fazer frente, sobretudo porque nós, a título pessoal, eu falo, quer dizer, eu não contribuo em nada para resolver isto. Sim, tento o mais possível evitar certas coisas, mas é uma contribuição mínima. E mesmo com todos os movimentos que nós vemos, ecológicos, etc., nós percebemos que estamos a ser arrastados e nós não podemos fazer a inversão do filme, não podemos voltar para trás, não é? Não podemos voltar para trás. Portanto, o que eu acho é que os nossos tempos são terríveis, mas isto não é nada original, porque eu acho que sempre se pensou assim, que os tempos eram terríveis. Mas agora nós sabemos umas coisas que antes não se sabiam e que se voltam contra nós claramente, que nos engolem, nos mortificam, mas que também são fruto de muito prazer e de muita poesia. Dão muita poesia, não é? Dão. É um paradoxo, é terrível este paradoxo. No fundo, nós estamos a viver num inferno e a iluminá-lo como podemos. Eu gosto do canto, eu percebo o que é que diz sobre o encantamento, sobre o perigo do encantamento.
Mas eu acho que o poeta não pode fazer nada contra isso. Desde que começa a escrever, o canto vai ter com ele. Ele pode depois dar cabo dele, mortificá-lo, mas não está na mão. Não está na mão de quem escreve impedir que o canto venha. Porque as palavras chamam-se umas às outras, os ouvidos e os olhos chamam, na sua experiência de camponês, muita coisa vem para aqui. Então, aquele seu livro, não é? Que eu tive o prazer que me tivesse oferecido, do ex-camponês, não é? Desculpe, só que agora é que eu vi a Mulder, eu estava a reconhecer a voz, mas não. Pois é. Nós somos os dois muito ceguetas, mas eu sei que o Rui ainda me bate. Mas é a voz, sabe? A voz é que importa. Por acaso é a voz que importa, não é? Para mim é a voz. Por isso como é que se chama? O João pode estar fora de campo, mas nós ouvimos a voz, tanto faz. Para mim, tanto faz. Desde que eu ouça a voz, o caso está resolvido. Era o que eu tinha a dizer agora acho que já não tenho, já começava a repetir-me, mas acho que as vossas intervenções fizeram pensar nestas coisas todas, fizeram pensar que nós estamos sempre diante do nosso abismo, que, como diz o Broch, os poetas atiram-se para dentro dele, os filósofos ficam a olhar, ficam a ver como é que as modas param, não é? Os poetas, as pessoas que têm que estão dentro da linguagem e não fora dela, que estão dentro da linguagem e ouvem as coisas que têm que ouvir e veem as coisas que têm que ver, no fundo estão a cozer o coração, como o do Rimbaud, e a comê-lo. Estão a cozer o coração e a comê-lo. Eu acho que essa é a ideia. E é impossível não citar. No caso do Diogo, ele está sempre a citar, é verdade, na poesia, mas é impossível não citar, porque por mais que nós não queiramos ser historicistas, a palavra do outro vem ter connosco sempre, e depois a palavra do outro é ótima porque alberga, nos protege-nos, e isto tem a ver com a grandeza. Esse tema da grandeza interessa-me imenso, porque quando a grandeza é muita, nós somos destruídos, e para não sermos destruídos, citamos. Senão ficamos em maus lençóis. Ou citamos, ou veneramos, ou o que quisermos, não é? Mas temos de fazer qualquer coisa com a grandeza. A grandeza obriga a uma apropriação para nós não sermos destruídos por ela, quando ela é superior à nossa. Uma pessoa está sempre a experimentar isso, eu estou sempre a experimentar isso. Mas fico muito contente, isto não vai acabar agora aqui, mas é só para vos dizer que tenho um sentimento de grande gratidão para com esta mesa redonda, para convosco, porque estiveram mesmo a discutir, e isso não é muito comum. De vez em quando finge que se está a discutir, vocês estavam mesmo a discutir. O Henrique foi bom reagir. Claro que o Diogo tem razão. Mas o Rui dá a volta, como é muito inteligente, dá a volta. E deu muito bem a volta. Eu gostei imenso de ouvir. Pronto. Há bocadinho eu gostei uma coisa da escrita, a nossa escrita ser assim. É porque na China não se fazem ditados. É muito estranho, não é? Mas a nossa escrita permite o ditado. E a palavra ditado é maravilhosa, porque há poetas que acharam que escreviam sob ditado. Alguém estava a ditar o que eles haviam de escrever. Isto não parece muito estranho, nem muito errado, não é? E eu gosto de ditar, quer dizer, é tudo muito local. É só para dizer que não é nada universal, é tudo muito local. A nossa linguagem escrita é assim, há ditado, há cópia. Na escrita chinesa, como sabem, só grandes sábios é que conseguem saber quase todos os sinais da escrita chinesa. Nós temos 20 e tal letras e com isso fazemos o mundo inteiro. Não há nenhum problema, qualquer pessoa é sábio. É como a prosa do outro, não é? Qualquer pessoa faz prosa. Mas agora vou mesmo parar, porque gostava de vos continuar a ouvir. Não sei se há mais alguém, o moderador, não sou o único moderador, mas há outro, o Bart, não sei se entretanto já se foi embora. Não, Está ali, pronto.
Essa ideia do ditado, eu tenho alguns problemas, enfim, mas... O Dante não tinha, o Dante não tinha. A cópia, não sei se conhece o livro do Kluge. Tu é que escreveste sobre o Kluge. E há uma ideia no Kluge que eu gosto bastante, que é a ideia de erro. O Kluge diz que a nossa modernidade devia ser escrevermos o que os outros já escreveram, fazer cópias, mas depois inserir um erro ao outro, para que daqui a uns tempos as histórias ficassem mais felizes. E essa ideia de erro sempre... Eu gosto da ideia de erro, mas essa não gosto, porque é um erro voluntário, ao passo que quando se erra, erra-se. A palavra errar, aliás, tem um sentido tão amplo, tem tantas significados. Um bocadinho eu acho que esse é um bocadinho estudado, um bocadinho calculado, não é? Esse erro. É um erro revolucionário. É um erro revolucionário. Vou dizer uma coisa. Bart, conta. Muito obrigado aos três. Também concordo com Filomena. É mesmo breath of fresh air, como dizemos em inglês, que você está falando mesmo sobre este assunto com paixão e verdadeira coisas. Concordo com o Luís sobre este fetichismo mesmo de, como percebo que o Luís estava falando sobre este fetichismo de identidade na literatura e esta diferença entre literatura e ficção que está acontecendo. Estava pensando também, porque estamos na cidade e para mim a cidade sempre tem esta relação com teoria crítica e capitalismo. Claro que existe os três interpenetração entre os, podemos dizer, um compromisso entre Rui e Diogo Vaz Pinto, que se pensamos sobre o troubadour da Idade Média, mesmo porque o troubadour tem esta tarefa de poeta, provoca, e acho que é a única tarefa de poeta, mesmo a última tarefa de poeta, como filósofo, é mesmo provoca ou criar dificuldades para nós. Se não está a fazer isto, está a perder a tarefa, perder o chamado. E a troubadour tem este canto mais em provocação, e também fora do fetichismo da identidade, e também fora da lei, tipo de vagabundo. E até agora é mais radical que a maioria da poesia hoje em dia, e foi proibido trovadores em Portugal, pelo menos, durante o século XX. E não sei, estava pensando, e eu sei que uma de vocês não gosta de cantar o canto, mas talvez diferentes formas de canto também, e a voz é mesmo uma arma. Só estava pensando sobre isso entre os três, se voltamos a provocar e mesmo uma tentativa responder esta indústria cultural que ganhou, sem dúvida, há 50 anos. É quase impossível sair deste inferno, mas sempre há momentos. E hoje em dia, acho que de facto é um aniversário de uma pessoa paradoxo, talvez. Um paradoxo de Bob Dylan é um bom exemplo, porque, por um lado, é uma capitalista horrível, mas que sabe muito bem como funciona os Estados Unidos, mas por outro lado provoca abriu muitas portas durante o século XX. Este paradoxo que diferente identidade de poesia tem na sociedade, que claro que é uma desastre, mas um desastre que temos de continuar a encontrar a evolução. Pensamentos. E outra coisa, sobre silêncio. Sobre silêncio, é curioso porque silêncio em dinamarquês com obediência. Silêncio é ludihel. Lud é mesmo som, e ludihel é ouvir em frente deste espaço. E Kierkegaard fala sobre silêncio, obediência e alegria, mas claro que a alegria de Kierkegaard é completamente contra qualquer noção de felicidade. E quando eu estava falando sobre silêncio, que claro, há várias formas de silêncio,
E o silêncio que Kierkegaard estava falando é mesmo este poder de ouvir, o poder mesmo como uma forma de oração, em frente da sociedade, em frente da multidão. Sempre foi a minha entendimento de ideia ou da palavra silêncio. São diferentes formas de silêncio, mas bom. Não sei, mas alguém tem alguma coisa a dizer? Perguntas? Ainda bem que eu fiquei no meio, não é? Ainda bem. Tinha corrido mal. Por acaso era giro. Tinha a sua piada. Bom, então não há, se calhar fazíamos agora um pequeno intervalo de 15 minutos e às 5 estávamos cá de novo para falarmos para ouvirmos o Alexandre Andrade. Pode ser? Parece-vos bem? Obrigada. Obrigada aos três. Muito obrigada. Obrigado ao Diogo, obrigado à Elizabeth, obrigado ao Rui Nunes. Eu achei bastante interessante a mesa redonda. Não, eu acho que foi bastante rica, houve lugar a disputas e tudo, que é sempre bom nestes ambientes. E pronto. É bom e é raro. É raro. É bom e raro. Sim. É raro. Agora vamos lá para fora. Foi uma coisa muito rara de acontecer. Vocês não têm última palavras para provocar-nos? Exatamente. Antes da pausa. Precisamos mesmo. Tá bom, então vá. Então 5 horas, ok? O Bartolomeu pediu se eles ainda não tinham uma palavra mais para dizer. Uma pequena provocação mais. Eu fico no meio queria mais umas palavras assim mais acesas. Deve ser ouvir. Não queria mais acesas. Queria a continuação, um bocadinho mais só. Não é diferente, é um pouco mais. Não é? Mas quer que eu estava para lhe perguntar uma coisa há bocado. Quando diz que o conceito de catástrofe é um conceito mais amplo, pareceu-me que foi o que... Quer dizer, o conceito de revolução é um conceito mais limitativo, o conceito de catástrofe... É que o conceito de revolução, que também é astronómico, por acaso também é astronómico, na origem era muito vasto mesmo, era a revolução dos astros, não é? Os movimentos, mas é um conceito político e social. E a catástrofe, nós sentimos que não está nas nossas mãos, a catástrofe está a bater sobre nós, é essa ideia, não é uma diminuição da importância da revolução, são dois conceitos cuja extensão não é compatível. Não se percebe. A Revolução Russa foi uma catástrofe. Pois foi. Também foi. De maneira tal que se tornou catastrófica. Sim. Portanto, a catástrofe, hoje a catástrofe ecológica, tem uma dimensão, ou antes, a catástrofe que a Revolução Russa gerou nos sistemas políticos teve uma repercussão tão forte, ou mais forte, porque provocou uma consciência muito maior da alteração do que a catástrofe ecológica. A catástrofe ecológica é sentida por uma elite. A catástrofe, a Revolução Russa, foi uma catástrofe sentida por toda a gente, porque alterou, perturbou os sistemas políticos, desorganizou completamente, e ao desorganizar os sistemas políticos, desorganizou também a vida das pessoas, de certo modo. Por isso é que eu estava a dizer que a revolução é um conceito, não é homólogo, conceito de catástrofe, é evidente, mas tem uma dimensão tão vasta quanto, ou pode ter uma dimensão tão vasta quanto o conceito de catástrofe.
Estamos a pensar. Vou discutir mais. Há um pano para mangas. Continua. Mas aproximo as duas palavras no sentido em que há uma alteração radical do estado de coisas, é isso? Mas houve uma alteração. Por exemplo, o conceito de revolução, de catástrofe ecológica, é um conceito com pés de barro. Porque debaixo da catástrofe ecológica, sob a catástrofe ecológica, existe uma coisa que nunca é aflorada, é a catástrofe alimentar. Como é que se alimenta o mundo através de uma revolução ecológica? Como? Quer dizer, é preciso, brutalmente e paradoxalmente, sem uma agricultura industrial, o mundo morre à fome. Esse é o grande drama. Quer dizer, como é que se vai resolver isto? Não é plantando os tomates e os pepinos e os feijões farados. Quer dizer que se consegue resolver e não pode... Não, é preciso uma produção industrial de produtos para alimentar. Pois é. E como é que se faz isso? E a revolução aí não toca. E a revolução aí não toca. A revolução também apropriou... A revolução, no caso da Revolução Russa, também justamente se votou à industrialização da agricultura. Portanto, são mesmo esses os problemas. Exato, como é que eu de repente ouço aquela rapariga Greta Thunberg, e irrita-me um bocadinho, confesso, porque atrás dela existe um discurso. Aquele não é, e sente-se que não é o discurso dela, é um discurso do poder que está lá atrás. E, olhando para a Europa, o que é que se vê? Que os movimentos ecologistas, enquanto movimentos que parecem movimentos contra poder, são movimentos de poder, porque estão a influenciar e a suportar todos os governos, ou quase todos os governos da Europa. E agora estão à beira de chegar ao próprio poder. Aí é que vai ser o problema máximo. E aqueles não querem chegar lá. Eles querem, mas sem serem visíveis. E a Greta Coisa serve um pouco de porta-voz inocente. Ingênuo, mais ingênuo que inocente. Ingênuo, é verdade. Exato, é essa a palavra. Bem, eu gosto da Greta. Olha, agora eu vou dizer uma coisa. Não, mas eu jurava pela esperança. Rui, epá, eu concordo, ok, tudo muito bonito, mas há uma fúria com qual ela fala. Há uma fúria na linguagem dela que me parece que consegue ser superior aos interesses do qual... os interesses, sim, eu concordo, não tenho na casa, também não conheço assim tão bem como é que isso funciona. Não. Sim, já fomos? Já está. Não continua. Está a acabar? Alguém a partilhar qualquer coisa. Qualquer coisa que interrompeu. Não, está alguém a partilhar o ecrã. Não sei quem. Se calhar paramos por aqui e voltamos às 5. É isso, senão... às 5, está bem. Às 5, está bem? Até logo. Até logo. Até logo.